o uso de psicoativos para a saúde, né? Para a obtenção da saúde. Os psicoativos, né? As drogas, né, psicoativas, elas são geralmente utilizadas para a fuga da realidade, né? Isso é o que se diz de uso recreativo, né? Você está ali aproveitando, você está brincando, você está usando os psicoativos, né? Muito dele é LSD, metafetamina, crack, maconha, não vou citar todos eles, né? Cogumelos mágicos, né? Mas o que se observou é que a microdose dessas substâncias ela podem auxiliar a pessoa num efeito contrário. Porque assim, quando você foge da realidade utilizando essas drogas, elas te encaminham para o estado de doença. Mas quando você utiliza a microdose, né, supervisionada por um terapeuta que é especializado nisso, ela pode te auxiliar a encontrar a verdade. Muitas pessoas, né, já que é famoso aqui também na internet, em vários lugares, que usam a ayahuasca, né, para ter uma expansão da consciência. Nessa expansão da consciência, você percebe, né, a verdade sobre a sua vida, sobre sua realidade, sobre os seus sentimentos, sobre a sua consciência, sobre a sua visão, sobre a sua percepção de mundo. E essa nova visão vai moldar, né, o seu caminho, assim, como você vai trilhar o seu caminho a partir daquela perspectiva, né? As pessoas que tiveram a vida transformada, né, com a ayahuasca, é que justamente, né, tiveram uma percepção da realidade alterada sobre aquilo que elas queriam conhecer, elas se iluminaram, viram a verdade, e elas tomaram uma atitude em relação àquilo e modificaram o seu comportamento, né, o seu modo de agir. E nesse processo, né, as suas vidas foram transformadas e estão sendo transformadas continuamente. Além dessas, né, tem também a psilocibe cubensis, né? Ela é muito estudada, né? Que são os famosos cogumelos mágicos. A microdose dos cogumelos mágicos também está sendo utilizada na neurociência porque ela tem vários benefícios para a saúde humana. E principalmente no combate à depressão. Eu posso dizer que eu já usei a microdose do psilocibe cubensis, né? Uma fase muito difícil da minha vida, que eu trabalhava numa fábrica e eu estava trabalhando no planejamento e eu estava com muitos problemas também em casa. E eu percebi que eu estava ficando triste, mas uma tristeza de uma maneira que eu não me recuperava. Que os sintomas da depressão é esse, porque não é difícil assim. Não é estranho uma pessoa se entristecer com alguma coisa. Porque a vida é isso, né? Você vai se entristecer, mas você vai se recuperar e vai seguir em frente. Na depressão, não. Na depressão, você sente aquela tristeza e você não consegue sair dela. Não é uma tristeza normal. Você percebe que você não está saindo dela com facilidade. E foi isso que eu estava percebendo na minha vida. Eu percebi que eu não estava saindo com facilidade da tristeza. Mas eu tinha responsabilidade, né? Eu sustentava a minha casa, tinha um filho para criar. Como era que eu ia me colocar numa posição de ficar depressiva, de ficar com depressão? Aí estudando, falando com um terapeuta amigo meu que trabalha com interações, né? Com psicoativos, microdose de psicoativos, aí ele me indicou a microdose do psilocibe cubensis. Em um mês, eu estava melhor, né? De todos os sintomas da depressão. Mas o fato é que o cogumelo mágico, na microdose, você se tratando, você vê a verdade. Certo dia eu estava assim deitada e eu me vi como se eu tivesse era só um caco de vidro quebrando. Nessa situação que eu me vi como eu estava como um caco de vidro, eu percebi que eu estava quebrado por dentro. Então eu tinha que fazer alguma maneira de me recuperar disso, entendeu? A partir do momento que você vê a verdade
sobre você, sobre o que está acontecendo na sua vida, o que vai determinar se você vai ficar bem ou não é a atitude que você toma com essa informação que você tem. É o que você vai fazer com a verdade que você descobriu. E existem vários processos terapêuticos que podem te auxiliar nisso. Eu trabalho com algumas abordagens que incluem várias práticas integrativas que auxiliam você, dependendo do seu estágio, né? Porque tem o estágio que a pessoa está vivendo uma ilusão. E a sua vida não melhora porque aquilo ali que você está vivendo é uma fantasia que você escolheu para viver. Mas tem pessoas não, que ela já sabe a verdade. Então, dependendo do seu estágio, a abordagem integrativa que eu vou utilizar vai te auxiliar a caminhar para as atitudes que você vai tomar daqui para frente. Qual vai ser a sua postura daqui para frente? Então, é muito difícil mudar uma postura que você já tem antiga, não é isso? Mas assim, nas minhas terapias eu utilizo uma ferramenta que auxilia as pessoas a ter novas atitudes. E essas atitudes, né, a partir do momento que você sabe a verdade e que você corrige a sua atitude, né, o seu comportamento, você tem uma mudança de vida. E essa mudança de vida que faz você viver vai viver uma vida melhor, né? Mais centrada com você mesmo. Um caminho individual seu de autoconhecimento e de autoafirmação. E a partir disso que você está assim, você pode também auxiliar na sua casa outras pessoas a evoluírem. Eu trabalho com práticas integrativas complementares. E eu utilizo várias abordagens integrativas nesses tratamentos, né? Nessa psicoterapia. Né? Essas abordagens, elas, em conjunto, elas podem auxiliar as pessoas a encontrar um caminho de mudarem as suas vidas. Assim como eu consegui mudar muita coisa na minha vida, mas esse é um caminho que é constante, né? Você não pode parar. É um caminho de evolução constante.